foi a revisora do livro dele. É uma mulher que tem histórias maravilhosas para contar, das presidiárias de São Paulo, envolvidas com a guerrilha. Tá? Tudo que ela fez, o tocante é um bom tratamento a ela, o tocante enxoval, dignidade, parto. Tá? E ela conta uma história bem diferente daquela que a esquerda contou para vocês. Tem um coração enorme, eu sou apaixonado por ela. Não tive muito contato, mas tive alguns contatos com o marido dela enquanto estava vivo. Um herói nacional que evitou que o Brasil caísse naquilo que a esquerda hoje em dia quer. Oi, gente. Não existe nenhuma grande novidade em Bolsonaro chamar Ustra de herói, né? Mas, e o contexto dessa entrevista foi porque ele ia receber a viúva do Ustra, Maria Joseita Silva Brilhante Ustra, né? O Ustra, ele foi um torturador cujos crimes foram reconhecidos pela justiça, né? Inclusive torturou crianças. Sim, você ouviu certo. Ustra torturou crianças. Ele colocou crianças para assistirem os pais serem torturados, o que é uma forma de torturar crianças. Então, isso foi amplamente comprovado pela justiça. E é essa pessoa que Bolsonaro chama de herói nacional e que tem histórias maravilhosas, né? A esposa dele teria histórias maravilhosas para contar sobre o Ustra, né? Enfim, não é nenhuma grande novidade, mas eu queria falar, na verdade, sobre o contexto discursivo que isso gera. E isso gera uma coisa que eu já havia alertado anteriormente em vídeos meus como uma coisa complicada, que é um sentimento de vingança, um sentimento de querer contra-atacar esse discurso de ódio do Bolsonaro, esse discurso complicado do Bolsonaro, que elogia um torturador, né? Com um discurso também exacerbado. Mas é bom entender que se dá em grande maneira como uma resposta, né? E o youtuber recentemente, o Vina Guerreiro, ele segundo a reportagem da revista Fórum, ele está sendo alvo de uma lei da segurança nacional, né? O Moro teria acionado a lei de segurança nacional contra ele por ter dito palavras muito semelhantes às que Bolsonaro disse em uma certa entrevista, inclusive com Jô Soares, não é? De qualquer forma, pelo que você está dizendo, todos os seus partidos estão fundidos. Foram fundidos. Ou isso, ou foram fundidos. Foram se fundindo. Tá certo. E outra coisa também. As palmas não valeram, hein? A última forma nas palmas aí. Ele quer mandar nas palmas. Deputado, presidente Fernando Henrique, você sugeriu Fuzilamento dele. E você acha graça numa barbaridade dessa, deputado? Barbaridade é privatizar, por exemplo, a Vale do Rio Doce, como ele fez. É privatizar as telecomunicações. É entregar nossas reservas petrolíferas para o capital externo. Que a hora que você conseguir, por exemplo, a autossuficiência do petróleo aqui, essas empresas de fora vão continuar tirando petróleo a $7 e vendendo a 60. O lucro é deles. Então, e nada é nosso. Fuzila ele, que é pra ele aprender. Olha, Se eu não peço o fuzilamento de Henrique Cardoso, ele jamais estaria me entrevistando aqui agora. Então, gente, esse é o contexto discursivo em que nós vivemos agora, né? A notícia sobre Vina Guerreiro veio para mim através da revista Fórum, que diz o seguinte: após um vídeo em que o youtuber critica duramente Bolsonaro, Moro direcionou um inquérito à Polícia Federal. As críticas remontam ao período da campanha eleitoral, quando em campanha no Acre, Jair Bolsonaro incitou seus seguidores a, entre aspas, fuzilar a petralhada do Acre. Vocês todos lembram desse episódio, ele segurando aquela... enfim. Né? E esse é o discurso violento que nós estamos vivendo, partindo do Estado. E agora, quando a reação meio que óbvia vem de membros da sociedade civil, Vina é um jornalista, não é? O Moro ele já utiliza essa lei da segurança nacional contra ele, né? E aí argumenta que, em vista da gravidade das ameaças da incitação à violência, a verificação de eventual enquadramento das condutas na lei de segurança nacional. É muito interessante
talvez irônico, que os mecanismos de repressão agora estejam sendo utilizados contra pessoas que estão fazendo um discurso, ou fizeram em algum momento um discurso, que espelha um discurso primeiramente estabelecido como normal pelas figuras do Estado brasileiro. Né? É uma ironia realmente muito, muito interessante que tenha havido esse tipo de resposta. Quero deixar claro aqui que eu não faço esse tipo de discurso. E se eu critiquei se eu critiquei Bolsonaro quando Bolsonaro sugeriu o que ele sugeriu em relação ao FHC, eu não vou fazer o mesmo que ele. Né? Eu não vou entrar, nem de forma hipotética, nem de nenhuma maneira eu vou entrar nessa. Mas eu sempre tenho a compreensão, faço o esforço da compreensão pelo contexto do discurso. Para compreender que um discurso ele não se dá no vácuo. E que, se membros da esquerda começarem a reagir a esse discurso ofensivo de Bolsonaro, com discurso também com alto grau de agressividade, isso se dá porque novos parâmetros discursivos foram estabelecidos por aqueles que iniciaram um processo de agressão. Né? Então, isso é importante, é muito importante que isso seja deixado claro, né? Que isso fique bem evidente. Não é? É bom até lembrar o que é que Bolsonaro disse em relação à oposição. A faxina agora será muito mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora, ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Vale a pena dizer que essa escalada do governo coloca numa situação muito problemática, porque nós vivemos, no momento atual, uma hostilidade entre governo e imprensa. Né? O governo e a imprensa estão trocando farpas. Né? E pode ser o início, através de um caso claro de excesso, houve um excesso, mas pode ser uma utilização desse caso de excesso para se fazer uma ação contra os opositores, contra aqueles que são críticos, né? Contra aqueles que têm críticas ao governo. E isso é bastante preocupante, para dizer o mínimo. Enfim. Mas eu acho que a gente tem que continuar com a reflexão e com a capacidade analítica em alta e compreender esse momento do ponto de vista discursivo do Brasil. É engraçado que Bolsonaro foi se comparar com o Johnny Bravo, né? E o Johnny Bravo justamente tem um episódio que ele vira, como o Meteoro mostrou, que ele vira prefeito e ele mostra todo o machismo e todas as piores características dele, e a população acaba se revoltando contra ele, né? E acaba destituindo ele. E é engraçado que Bolsonaro tenha feito essa piada pronta pra gente, né? Ele tenha escolhido justamente o personagem que melhor ilustra as suas piores falas, né? Embora a verdade seja dita, Johnny Bravo nunca chamou um torturador de herói nacional. Então, nesse aspecto, o Bolsonaro ultrapassa o machismo e a agressividade do personagem que ele disse se inspirar, né? que ele, enfim, emulou naquele momento. Né? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Se você gosta do que a gente faz, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Se você gosta muito, se inscreva nas nossas outras redes sociais ou no nosso Apoia-se, que eu agradeço bastante.
Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.